e viemos adorar o Senhor. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Anúncio da Boa Nova de Jesus Cristo segundo Mateus. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém perguntando: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntava-lhes onde o Messias deveria nascer. Eles responderam: em Belém, na Judéia, pois assim foi escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe, que será o pastor de Israel, meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém, dizendo: ide, procurai informações exatas sobre o menino, e quando o encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram, e a estrela que tinham visto no Oriente ia diante deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Quando entraram ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhes ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltar a Herodes, retornaram para sua terra, seguindo outro caminho. Palavra da salvação. Quero ainda saudar aqueles que são de outras paróquias de Friburgo, estão conosco, também o Tiago e a Francine, que vieram de Macaé. Sejam bem-vindos. Fiz o casamento deles há não sei quantos anos atrás. Bom, bem-vindos. Queridos irmãos, queridas irmãs, nós estamos celebrando a solenidade da Epifania do Senhor, e falei que é uma solenidade importante. Hoje nós entendemos a universalidade de Jesus. É um grande chamado da liturgia da palavra a alargarmos o nosso coração, fazendo caber dentro dele todo mundo, o mundo inteiro, como Jesus fez. O profeta Isaías, na primeira leitura, já nos dá a primeira lição, dizendo que uma luz brilharia para todas as nações, para todas as raças, e que Jerusalém seria inundada de camelos e dromedários, de Efa, de Sabá, ou seja, de pessoas das mais diversas regiões, o que os judeus chamam de pagãos. Não são judeus, são pagãos, são gente de outra estirpe, estão abaixo de nós, não são como nós, são os outros. E Isaías já fala: todos eles virão adorar e reconhecer o Senhor, virão até Ele. A profecia de Isaías encontra a resposta no Salmo 71, que nós cantamos hoje, dizendo que as nações de toda a terra vão te adorar, ó Senhor, vão te reconhecer. E cada estrofe do Salmo vai mostrando como as diversas nações e também os pagãos, portanto, reconheceriam o Senhor como luz.
São Paulo aos Efésios, na segunda leitura de hoje, ainda mais claro. E eu resolvi abrir o lecionário novamente, porque é melhor ouvir as palavras de São Paulo do que as minhas. São Paulo está dizendo hoje na carta aos Efésios que ele teve uma revelação que antes as pessoas não sabiam. Então o pessoal lá do Antigo Testamento, com o coração mais fechado, não conheciam essa realidade, esse mistério que foi revelado a Paulo. Lembrem-se que Paulo é chamado o apóstolo dos pagãos, o apóstolo dos gentios. E Paulo vai dizer para nós o que foi revelado a ele. Se ao menos vocês soubessem a graça que Deus me concedeu, e como por revelação eu tive conhecimento do mistério, este mistério que Deus não o fez conhecer aos homens das gerações passadas, mas acaba de me revelar agora. 2 pontos, abre aspas. Qual é o mistério? Qual é a revelação que São Paulo nos faz? Os pagãos são admitidos à mesma herança. Isso é uma solapada nos judeus. E às vezes em muitos de nós hoje também, que temos uma mentalidade muito tacanha, muito fechada, muito pequena. Os pagãos são admitidos à mesma herança. É Jesus dizer: olha, você tem uns filhos aqui, pois bem, a herança não vai ser só para os seus filhos, vai ser para todos os outros também. Não é só para eles, não, é para todos. É isso que São Paulo está dizendo. A salvação é para todos, é universal. Jesus era judeu, era esperado pelas profecias judias. Todo o Antigo Testamento que nós ouvimos, obviamente, é a lei de Moisés, são os profetas de Israel. Hoje a abertura da Epifania é dizer que, apesar de ser esperado pelos judeus, Jesus não veio apenas para os judeus, veio para todos, para todos. É universal. Os pagãos são admitidos à mesma herança, são membros do mesmo corpo, são associados à mesma promessa, disse São Paulo na carta aos Efésios. Disse que é preciso expandir o nosso coração, porque às vezes nós queremos aprisionar Jesus, como se Jesus, o Deus de todos, fosse propriedade de uma igreja, fosse propriedade de uma denominação, fosse propriedade de uma religião. Deus não é propriedade de ninguém. As divisões são feitas pelos seres humanos. Ontem, lamentavelmente, quem acompanha a notícia, eu não vejo televisão, mas leio as notícias todo dia. Ontem nós tivemos o terceiro maior cisma da igreja cristã na história. O primeiro foi lá no século XI, quando dividiu o Ocidente e o Oriente, em 1054. O segundo foi a Reforma Protestante com Lutero. Ontem a Igreja Ortodoxa da Ucrânia se separou da Igreja Ortodoxa de Moscou. O terceiro grande cisma entre os cristãos. Nós que já éramos separados dos ortodoxos por causa do cisma do século XI, agora entre eles mais um cisma, mais uma divisão. Quando Jesus veio para unir, criar pontes, os seres humanos gostam de criar muros, divisões, separação. E é sempre muito lamentável, e a festa da Epifania é a oportunidade de dizermos isso, é sempre muito lamentável quando a religião é causa de divisão, de ódio. Hoje se fala muito de Jesus, né? Ou se fala muito de religião, de Deus, da família. Nem todos aqueles que falam em nome de Deus e da família agem conforme o Evangelho do Senhor, porque falar é muito fácil, viver a prática do Evangelho é outra. Muita gente já matou e fez atrocidades em nome de Jesus, ou em nome de religião, de Alá, de Javé, de quem quer que seja. A religião, ela nos liga ao Senhor e nos liga aos irmãos e irmãs, e não é causa para ódio, fanatismo ou divisão. Isso nos afasta do Senhor. Se nós ainda não estamos convencidos pelas palavras de Isaías, do Salmo 71 ou de São Paulo aos Efésios, vamos ouvir o Evangelho. No Evangelho, São Mateus nos conta este encontro dos reis magos com Jesus. Dos reis magos, que nós entramos aqui e
são chamados de santos reis. Nós católicos cristãos, nós não acreditamos em magia, nós não aceitamos horóscopo, magia, coisas de matriz espírita, de revelações, isso não é nosso. E no entanto, naquele presépio estamos contemplando 3 pagãos que são magos, que entendem de astrologia. Eles olham para a estrela, fazem a leitura. Não era como se tem hoje a astronomia, uma ciência, era astrologia. Eram astrólogos, eram magos. Nós não aceitamos isso. No entanto, contemplamos 3 deles ali diante de Jesus. Olha só se Jesus não acolhe todos. Eles foram expulsos diante de Jesus? Não. Foram acolhidos e levaram presentes para Jesus. Os pagãos, os magos levaram presentes para Jesus. E nós que somos seguidores de Jesus, como disse no início, às vezes nós damos presentes amargos para o Senhor. Assim como os magos foram aceitos e bem-vindos lá no presépio, diante de Jesus, na manjedoura, nós precisamos acolher e amar as pessoas. Queridos irmãos e irmãs, para isso Jesus veio. Seu grande mandamento é o mandamento do amor. Portanto, que a festa da Epifania abra nossos corações, expanda nossos corações, para que o amor seja a nossa lei, e para que todos aqueles que não reconhecem Jesus ainda nos dias de hoje, olhando o nosso testemunho, a nossa alegria, a nossa fé, o nosso amor, possam reconhecê-lo também.